Boa noite a todos novamente. Meu nome é Rafael Bittencourt. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa e sou consultor técnico da Verde Fertilizantes. Gostaria de dar boas-vindas à Ranaí, que vai ser nossa palestrante de hoje. A Ranaí dos Santos Doreto é zootecnista e mestre em agronomia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, campus Jaboticabal, além de prestar consultoria na plataforma Consultores do Agro, em www.consultoresdoagro.com.br. Interessado na área de morfologia vegetal e extensão rural desde o início da graduação, em 2020, a Ranaí se tornou parceira da empresa Brasil Rural, que trabalha com pequenos e médios pecuaristas e agricultores. Após trabalhar na produção de conteúdo para redes sociais, auxiliar a equipe técnica a sanar dúvidas do dia a dia dos clientes da empresa. Hoje ela trabalha no planejamento estratégico de ações técnicas e comerciais, realizando treinamentos, palestras e discussões técnicas com consultores comerciais e clientes. Dentro desse trabalho, Ranaí dos Santos Doreto auxilia na tomada de decisões do produtor focada na melhoria e na eficiência da utilização das pastagens, em busca da construção de uma produção pecuária sustentável e competitiva. Quero aproveitar para apresentar a plataforma Consultores do Agros, que é uma comunidade aberta que promove contato entre agricultores e consultores de todo o país. Para os consultores, pesquisadores ou empresas de consultoria, é possível cadastrar-se e divulgar seus serviços gratuitamente. A plataforma permite agendar as consultorias e receber pagamentos via cartão. Gostaria de convidar os participantes presentes a se cadastrarem na plataforma. Basta apontar a câmera para o QR Code presente na tela, no canto da tela, desculpa, ou acessar o link disponível no chat, tá bom? Gostaria novamente de dar boas-vindas à Ranaí e agradeço a sua disponibilidade. O tema de hoje será Estratégia de Sucesso no Manejo de Pastagens. Gostaria de passar agora a palavra para a Ranaí. Muito obrigado. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos aqui presentes. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, dando esse dedinho de prosa, conversando um pouco sobre pastagem. Os meus contatos vão ser disponibilizados para vocês. Quem também quiser mandar pergunta depois, fique à vontade também, tá certo? E desde já quero agradecer toda a equipe, todo o suporte que vocês me deram. Muito obrigada. Eu sou a Ranaí Doreto, sou zootecnista, mestre em agronomia e tenho atuado mais na área de pastagem, orientação dos produtores. E é sobre isso que vai ser a nossa conversa hoje. Ao longo desses anos, o que eu mais me deparo, e também conversando com colegas de trabalho, com outros profissionais, empresas e tudo mais, temos em comum a seguinte pergunta: qual o melhor capim? Produtores que chegam até nós perguntando qual que é o melhor capim para eu plantar, eu trabalho com bovino de corte, qual que é o melhor capim para bovino de leite? Essa, sem dúvida, é uma das maiores perguntas quando a gente fala em pastagem. Mas aqui é o que eu quero trazer para vocês, porque não é só a escolha do capim, é todo o manejo que você faz com ele. Dados aqui que eu trouxe para vocês, o Brasil tem uma grande extensão de área de pastagem, aproximadamente 200 milhões de hectares de áreas de pastagem, e dessa área, o que a gente tem são valores assim assustadores, porque 50% se encontra em um forte grau de degradação. Então, 50% dessas áreas, partindo dessa informação, elas são áreas muito pouco produtivas ou até mesmo improdutivas, né? E nessa porcentagem, o que eu quero lembrar vocês é que a gente tem pastagem nativa, pastagem cultivada, e não é um tipo de espécie forrageira. Desses 50% de área degradada, a gente pode encontrar os mais variados tipos. Então, esse questionamento de qual o melhor, ele tem que ter um objetivo muito claro. Porque se for a questão de qual o melhor
para aliviar a responsabilidade do produtor, eu não preciso fazer manejo de pastagem, porque eu estou com a melhor cultivar, eu estou com a melhor espécie. Não, não é por aí. Aí você não vai conseguir ter esse sucesso. Desses 200 milhões, a gente tem 30% em um estado moderado de degradação. É preocupante, porque quando a gente faz essa junção de degradados, a gente se depara com o triste número de aproximadamente 80% das nossas áreas de pastagem sofrem com algum grau de degradação. Mas, por outro lado, a gente vem aqui com esse número bem tímido, 20% está em bom estado. Legal. O Brasil é um dos maiores produtores de carne. O Brasil, ele se destaca no mercado mundial com pecuária de corte, pecuária de leite também, só com 20% da sua área. Então, eu convido vocês a pensarem junto comigo. Se a gente começar essa modificação, se a gente começar esse trabalho de transformar essas áreas em áreas produtivas, eu acredito que o Brasil não vai ser vai ser o maior. E isso cabe a nós, consultores, profissionais, produtores, todo mundo se juntar para essa transformação. O manejo correto da pastagem, ele permite você sair ou até mesmo nunca entrar em uma situação como essa, que se encontra esse pasto bem rapado, com presença de ervas daninhas, até mesmo algumas áreas com exposição de solo. Permite com que a gente trabalhe com uma área que não é só verde, produtiva, que tem uma forragem vigorosa, mas que também é uma área com potencial de produção. Isso torna a sua atividade não só produtiva, como lucrativa, como sustentável. E aqui, essa imagem não é minha, essa imagem, né, tem a fonte, peguei ela da internet, e o que a gente pode refletir sobre essa imagem pode ser um vizinho, né, um vizinho que fez um bom manejo e um vizinho que não fez um bom manejo, pode ser dentro de uma mesma propriedade, uma pessoa que despertou para o manejo correto da pastagem, está aí fazendo essa transformação na sua atividade aos poucos, fazendo recuperação das suas áreas aos poucos também, né? E eu quero que vocês também façam essa reflexão de como está a sua área, né? Está mais para cá ou mais para lá? Qual que é a sua realidade? Porque o manejo de pastagem, ele, como eu comecei falando, independe da espécie forrageira. E sim, todas necessitam do manejo, mas necessita que a pessoa olhe, identifique, faça um diagnóstico da sua situação, da situação da sua forrageira, da situação da sua atividade, né? Se é pecuária de corte ou pecuária de leite, e comece a trabalhar com o manejo da pastagem. As boas práticas, elas, como eu falei, vão alavancar a produtividade do pasto, mas também da pecuária. Muitas vezes, conversando com outros colegas de profissão, ou até mesmo com produtores, vira assim para mim e fala: Anaí, mas tá bom, papo é lindo, isso daí é teoria, é coisa de faculdade, de manejo de pastagem, mas o produtor quer saber o que ele vai ganhar com isso. Então, vamos lá. De uma maneira bem simples. E vocês podem até complementar isso aí no chat, colocando aí o ponto de vista de vocês, mas se você produz gado a pasto, você necessita de capim, você necessita de um capim produtivo. Então,
você tem que, para você alavancar a sua produção, para você dar qualquer passo adiante, você tem que cuidar da base, que é a alimentação. E se a sua base é alimentação a pasto, é isso já é mais que motivo suficiente, isso não é teoria, gente. Isso daqui é você olhar para o seu negócio e enxergar nele a possibilidade de crescer, de melhorar, de implementar outras tecnologias. E você só consegue isso se você, criador de gado a pasto, consegue trabalhar o pasto. Se você já não faz isso no pasto, que imagina você trabalhar com genética de animal, trabalhar com outras coisas. Então, a gente tem que começar pelo alicerce. O alicerce de quem cria gado a pasto é o pasto. E volto com as estatísticas, nem um pouco animadoras, mas que a gente tem que trabalhar elas, né? A gente tem que falar isso. Então, estima-se que 80% das pastagens cultivadas no Brasil Central, que são responsáveis por mais de 55% da produção de carne nacional, encontra-se em degradação. Então, assim, uma localização tão forte em produção, ela pode se tornar ainda mais, ela pode se tornar uma potência se trabalhar a pastagem, né? Esse gráfico aqui, eu particularmente gosto muito dele, que é do processo de degradação de pastagem. Eu acho ele muito ilustrativo. Talvez vocês que estão aqui me assistindo já conhecem esse gráfico, já viu muito, mas vale a pena, né? Porque a gente sempre tem que reforçar essa imagem na nossa mente. Esse conceito tem que ficar muito claro para a gente. Quando a gente fala em boas práticas de manejo de pastagem, a gente está falando, né, principalmente de não deixar a nossa pastagem, a nossa forrageira, perder o seu vigor produtivo, cair a sua produção. Então, o manejo são várias coisas. O manejo, eu diria até mesmo que é o olhar crítico do dono da pastagem, do responsável pela pastagem, esse olhar crítico para identificar qual que é a minha situação. O manejo também é você fazer a altura de entrada e saída dos animais, de acordo com a espécie forrageira, é a manutenção da fertilidade, a manutenção da nutrição de solo e planta, solo e forragem. Então, só que tem esse gráfico aqui, nessa imagem aqui, que eu gosto ainda mais, provavelmente vocês também viram ela, mas ela mostra ainda com mais clareza. A gente tem que se manter uma pecuária para ser sustentável, uma pastagem para ela ser produtiva, para ela ser capaz de nutrir, de engordar, de produzir leite, carne. A gente precisa manter ela nesse nível mais alto aqui dessa escadinha. Então, a gente tem que trabalhar com a manutenção da fertilidade, a gente tem que trabalhar com adubações. Por quê? É isso que vai garantir o vigor, a permanência dessa pastagem, a perenidade dessa pastagem nessa área. É o que vai garantir até mesmo a diminuição do nosso trabalho. Porque uma pastagem forte, uma pastagem vigorosa, uma pastagem de qualidade, nutrida, bem formada, é uma pastagem que não tem espaço para plantas invasoras, solo exposto está sujeito a todas as ações que levam à erosão, que levam perca não só de produção, gente, perca de área, você está perdendo solo. E quando a gente conversa sobre manejo de pastagem, o produtor, ele identifica alguns problemas. Então, assim, chega até mim, o produtor que ele identificou que ele precisa fazer algo, por quê?
diminuiu a taxa de lotação na propriedade dele, os animais estão com dificuldade em ganhar peso, os animais estão com baixos índices zootécnicos, ele não está conseguindo ter mais nascimentos de bezerro, ou até mesmo chega simplesmente porque agora que ele está percebendo que o capim não cresce. Choveu e o capim não desenvolve, o capim não vai, o capim está lá amarrado. É aí que ele vai despertar para que há um problema ali. Mas o problema real, né, o problema que eu vejo é que falta conhecer os pastos, falta conhecer a propriedade, falta conhecer o seu sistema de produção, falta conhecer a espécie forrageira que tem lá implantada, que já está lá na área, falta esse conhecimento de conhecer essas necessidades, entender qual é a situação que aquela área se encontra, entender que dentre os graus de degradação, ela está num grau X ou Y, e até mesmo entender qual é a situação do negócio dele, porque esse é o problema, esse é o real problema. As causas para esse problema, elas são inúmeras. Por exemplo, uma espécie forrageira que foi implantada, mas ela não é a espécie forrageira adequada para aquela propriedade, para aquele tipo de solo, ou para aquele tipo de manejo. E eu digo até mesmo para aquele tipo de produtor, para a disponibilidade até mesmo de mão de obra financeira que aquela pessoa tem. A taxa de lotação, trabalhar com uma taxa de lotação inadequada, trabalhar em uma área assim que a topografia não favorece, que isso causa também problemas com o manejo, realizar de todos os manejos de pastagem, não realizar um deles. Eu faço a entrada, eu coloco meu animal e tiro meu animal do piquete com a altura ideal do meu tipo forrageiro, legal, mas eu não devolvo os nutrientes, eu não faço adubação de manutenção, ou um outro tipo assim de manejo. Impedimentos físicos também dessa área de fazer esse adequado manejo, pode existir? Pode. O acesso aos recursos também. A gente vive em um país de grande extensão territorial e também um país de desigualdade. Por mais que a gente tenha acesso à internet, nós aqui hoje estamos tendo essa possibilidade de estar conversando, eu de São José do Rio Preto, mas com pessoas que estão aí em Belo Horizonte e vários outros cantos do Brasil, mas isso não é acessível a todo mundo, né? Então, a mão de obra também não é acessível. Propriedades, dependendo da localização, não tem uma cidade perto, não tem esse acesso ao conhecimento, à mão de obra, às técnicas a ser utilizada, né? E muitas vezes também a causa é não se pensar em conservação, pensar apenas em extrair, porque a pecuária, ela começou lá muitos anos atrás como uma atividade extrativista, mas como a maioria das nossas atividades, mas a gente chegou a um ponto, não vou falar nem que a gente vai chegar a esse ponto, porque se a gente despertar a hora que chegar aí né, já foi. Mas a gente agora está vendo que não é possível a gente continuar mantendo esse mesmo comportamento, não dá para se fazer a pecuária não é mais lucrativa se ela é extrativista, então a conservação, ela é fundamental até mesmo para o crescimento, desenvolvimento e expansão do seu negócio. E quais alternativas que existem para começar a fazer essa recuperação dessas áreas de pastagem, a gente começar aí
seja um pasto ou em uma fazenda? É a recuperação da pastagem de uma forma que a gente vai fazer esse plantio desse pasto, a gente vai realmente fazer uma implantação bem adequada. A recuperação através da manutenção, por quê? Existem os graus de degradação da pastagem, então não é todas as pastagens que precisam ser reformadas, ser começada do zero. Há pastagens que você fazer um controle de uma planta daninha, você devolver a nutrição do solo, da forrageira, você já consegue fazer uma recuperação, você consegue... É do dia para a noite? Não. É um manejo? Não. Mas você já deu o passo para que ela retome a vida, o vigor, a produtividade. Também tem a recuperação da pastagem através da integração lavoura, pecuária, floresta, os outros tipos de integração. É possível? Claro que é. Depende da sua realidade, né? Depende do seu objetivo com aquilo, com aquela recuperação da pastagem, mas essa é uma alternativa, sim. Né? A recuperação da pastagem consórcio com outras plantas, né? Que a gente trabalha, por exemplo, um consórcio com a forrageira e o milho, um consórcio com as gramíneas forrageiras e as leguminosas também. São alternativas, cada uma para uma realidade, para um objetivo, mas todas têm a mesma intenção, que é essa pastagem produtiva. E aí vem o grande impacto, né? Por onde começar? Porque, legal, fiz a visualização de tudo que a Ranaí falou, mas não sei por onde começar. Então, comece pelo diagnóstico da sua propriedade, da sua situação, do seu negócio. Comparar essas situações, legal, é interessante você dar uma olhada no vizinho, você assistir no Globo Rural e etc., ver as coisas que tem aí acontecendo no mundo, mas faça um diagnóstico sincero da sua situação, da sua propriedade, do seu negócio. Porque é através dela que você vai conseguir entender o que você quer e por onde você vai começar. A localização da sua área é muito importante? É muito importante. Saber onde ela está situada, se é uma área que você consegue explorar uma integração lavoura, pecuária, floresta, se o que você pode estar trabalhando aí de diferente na sua área. O histórico dela, ela sempre foi da sua família, você sabe o que foi trabalhado desde sempre ou não? Você comprou recentemente ou caiu na sua mão recentemente e você precisa fazer esse levantamento, né? Você precisa fazer esse mapeamento. Análise do solo é o básico, né? Para você começar aí a entender com o que você está trabalhando, o que você tem nas suas mãos para cuidar, para manejar. Sistema de produção, o que você faz também, ou o que você pretende implantar, também é necessário, é essencial para você avaliar, né? E a estrutura que você tem, o que você tem à sua disposição, implementos e mão de obra. E tudo isso custa? Custa? Claro que custa. Isso daqui foi uma adaptação da escola de consultoria, modifiquei as questões dos valores, atualizei. E custa você fazer uma formação de pasto, custa você fazer uma manutenção. Nada é de graça. Só que, claro, as coisas podem ser mais acessíveis à medida que a gente se movimenta, que a gente começa a fazer a nossa parte também, né? Então, a gente pode ver assim que na formação a gente precisa de muito mais operações,
numa manutenção de uma pastagem que está com um grau de degradação assim, também vai precisar. Mas se você faz isso todos os anos, se você olha para o seu pasto, assim como o agricultor olha para a lavoura dele e vê que todo ano é necessário estar fazendo coisas ali naquela área, você começa a diminuir esse custo. Por incrível que pareça, quanto mais você faz, mais você vai baratear essas operações, né? Tornando algumas até não sendo necessária. Muitas vezes, nem sempre é necessário você ter o trator, ter o implemento, né? À medida que você vai fazendo, isso se torna mais acessível, você começa a utilizar outras formas mais simplificadas. Por quê? Porque o seu pasto está equilibrado. Quando a gente fala, legal, nesse manejo de pastagem e tal, talvez o maior desafio que venha na cabeça de vocês seja a parte financeira do dinheiro, né? Porque tudo custa, então pesa no bolso, fazer qualquer adubaçãozinha aí vai custar dinheiro. Sim, o dinheiro é um desafio. Mas a gente também não pode achar que ele é o principal, porque quando a gente acha que o principal é o dinheiro, também a gente muitas vezes mete os pés pelas mãos, faz más escolhas, age pensando só nesse dinheiro e no final acaba que a gente não tem um lucro, a gente dá uma empatada. A escolha correta do que a gente vai fazer na nossa área, o diagnóstico correto do que a gente precisa, também é desafiador e é tão importante quanto se ter dinheiro para fazer alguma coisa. A busca, né, pelo que é mais economicamente viável e importante, claro que é. Mas a gente tem que saber fazer essa análise realmente crítica do que o meu pasto precisa, porque chegar e falar, meu pasto está ruim, ele precisa deixar de ser uma braquiária e passar a ser, por exemplo, um mombaça? Legal, mas é isso realmente que vai fazer você alavancar a sua produtividade? É isso que vai atender a necessidade da categoria animal que você trabalha? Isso vai resolver todos os seus problemas? Ou você vai acabar gastando para fazer isso e depois não vai conseguir fazer o manejo correto desse outro capim e vai acabar se atrapalhando e voltar para onde você estava antes e às vezes muito pior, né? Porque agora é com dívidas. Então, saber o que é economicamente viável para você faz parte também das iniciativas e é um desafio. O retorno vem do que você investe? Vem, claro que vem. Vem, por exemplo, na diminuição dos gastos em recuperar áreas. Áreas bem manejadas, elas são áreas que a sua manutenção é menor. A necessidade é todo ano de manutenção, é todo ano, é periodicamente. O cuidado, né, quando a gente fala de fertilizante, né, o cuidado do manejo de altura e entrada dos animais pode ser diário? Pode, mas você tem diminuição nos gastos, porque você tem diminuição, por exemplo, quem faz a fertilização todos os anos, fertiliza numa quantidade menor do que quem faz lá de vez em quando, né? O retorno também está na taxa de lotação, você consegue ter mais animais, uma pastagem consegue expressar sua máxima produtividade, ela consegue também ter mais animais. Ou eu também não sou muito assim de quantidade. Para mim é qualidade. Então, não é nem aumentar o número de cabeça que você coloca em um hectare, mas é você conseguir, com aquele animal, você conseguir que ele ganhe mais por dia. Melhorar os índices zootécnicos da sua propriedade também. Então, você que estava com novilhas que demoravam 3 anos para emprenhar, você consegue fazer isso antes,
você está melhorando, você está fazendo o seu caixa, o seu retorno ser muito mais rápido, né? E tornando a sua atividade rentável, né? Tornando a sua atividade rentável, deixando de ser uma atividade que ela não é autossustentável ou que ela desanima e que dá vontade de você sair da atividade. Quando a gente fala em manejo errado de solo, quando a gente fala até mesmo em degradação de solo, pastagem, muitos de vocês aqui já podem ter ouvido falar que a questão está no boi, na pecuária. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, mas a minha sincera opinião, e acredito que não seja só minha, é que quem degrada a pastagem é o gestor. Quem degrada a pastagem é quem está aí na cabeça do negócio e não treina funcionário, não se preocupa em investir, não sai dessa questão de ser extrativista da pecuária, não pensa, né, em como melhorar o seu negócio, não pensa como cuidar de um dos maiores patrimônios da fazenda, que é o pasto. Quando eu vou fazer visitas técnicas, quando eu vou nas propriedades, é claro que me chama a atenção chegar, ver uma porteira bonita, cheia daquelas coisas, roda, carro de boi, esses enfeites assim, uma sede que do estilo colonial, que tem um quintal, um jardim todo bonito. Claro que isso me chama atenção. Mas isso é um patrimônio? É um patrimônio, um patrimônio. O gado é um patrimônio? É um patrimônio também. Mas o solo, a pastagem que você tem aí, também é patrimônio da fazenda, da sua propriedade. É o alicerce do seu negócio. E ela não pode ficar para escanteio. Não pode, porque senão o sistema não se sustenta, né? Então, uma pastagem que ela não é bem cuidada, um solo que ele não está bem tratado, você reflete isso no seu rebanho, nos seus animais, você também não vai ter animais bons. Não é pasto, né? Você pode aí confinar, tal, aí é outra história, né? Falando a pasto. Você vê o reflexo. A sua sede não vai ser também tão bonita. Por quê? Porque a atividade não está sendo lucrável, né? Ela não está te gerando um lucro. Então, o seu pasto é sim um grande patrimônio e ele tem que ser tratado e cuidado para chegar e encher os olhos de quem chegar lá. Não é só uma porteira bonita. Aqui são informações, esse gráfico aqui, tipo pizza, é de 2015, né? Falando sobre a entrega de fertilizantes para as culturas. E a gente vê aqui as fatias que recebem fertilizante. E a fertilização é um processo de manutenção, né? E aí, chama atenção em verde a porcentagem destinada à pastagem. E isso é assustador, porque a gente só consegue melhorar, a gente só consegue produção animal se a gente devolver o que o animal extrai diariamente das pastagens. E aí, aqui outra manchete, mas assim, sempre tem, né? As manchetes. Brasil tem 61 milhões de hectares de pastagem sem manejo, né? Então, também sem adubação, sem essa preocupação em devolver os nutrientes que são extraídos diariamente pelo animal. Porque a gente tem que ter, assim, um entendimento que o pasto, ele é uma cultura, assim como a soja. Só que você produz, produtor de soja, planta para colher os grãos.
o pecuarista, ele tem que plantar o capim, manejar, cuidar do capim, para colher o quê? Tem muito produtor que colhe, realmente faz feno de capim, faz silagem de capim, vende semente de capim também, um negócio super lucrativo, muito interessante, mas tem os produtores que vai colher carne, vendendo o boi para abate, vai colher bezerros, porque cria bezerros, revende bezerros, é esse o negócio dele. Tem produtor que vai ser o leite, mas tem que entender que se está tirando, tem que devolver, porque a pastagem extrai do solo, né? E então tem que devolver. Senão a conta não fecha. O manejo de pastagem aqui vocês podem anotar, fazer aí uns rascunhos, porque ele é a escolha da espécie forrageira mais adaptada à sua realidade, ao seu sistema de produção e etc., seus objetivos. O manejo de pastagem também é você saber claramente qual que é a categoria animal que você vai colocar naquele pasto, porque cada categoria animal tem uma necessidade. Você, sabendo isso, você consegue, esse pasto aqui eu vou fazer um pasto maternidade, então eu vou escolher um outro tipo de forragem, que seja de porte mais baixo, mas que tenha bom valor nutritivo, e você assim consegue chegar a isso, né? Claro que também tem a assistência de consultores, de empresas que te ajudam a chegar nesse, né, em qual vai ser. Mas você precisa ter isso claro, porque senão não tem como você passar nem essa informação para um consultor, né? Se você não tiver. Manejo de pastagem é a fertilização de manutenção? Sim. Nem se fala de implantação, né? Nem se fala, porque você não consegue chegar na etapa de manejo se você já errar desde lá no princípio, né? Mas a fertilização de manutenção, devolver macro e micronutrientes para a forrageira, para o solo, ajudar nesse equilíbrio, né? A altura de entrada e saída dos animais, sim, de acordo com a espécie forrageira que você trabalha. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Se você vai para espécies forrageiras que são mais produtivas, você pode ter certeza que elas também vão ser mais exigentes em manejo, mais exigentes em fertilização. Então, você tem que ver, estou disposto a isso? Tenho sou mais voltado para isso? Posso trabalhar com coisa exigente, né? Mas a altura de entrada e saída dos animais são para todas as espécies, todas. A outra questão é a manutenção na época, né? Na época certa, com objetivo claro. Por quê? Você fazer a manutenção do seu pasto, tá tudo caro, né? A gente sabe que os insumos estão caros, mão de obra tá cara, diesel tá caro, tá tudo caro. Legal. Então você não vai simplesmente fazer uma manutenção sem pensar o que você está fazendo, né? Tem que ter clareza. Eu vou, por exemplo, vou adubar com nitrogênio, fazer uma adubação nitrogenada, porque eu quero que este pasto saia mais rápido, porque eu tenho animal para colocar nesse pasto, né? Então tem que ser você tem que ver a época certinha disso, né? Tem que fazer de forma correta, com objetivo. Descanso da pastagem é necessário? Descanso da pastagem é necessário. Ela precisa também conseguir se recuperar desse pastejo. Ela precisa desse descanso também para ter uma boa assimilação dos nutrientes, por mais que você forneça fertilizantes, por exemplo, fertilizante líquido, né?
que agora os produtores estão aderindo mais à fertilização líquida, mas não adianta você fazer uma fertilização líquida e não dá um descanso para a pastagem, não dá nem tempo, né, daquele fertilizante ter o efeito que o produtor pensou. Então, o descanso é necessário. Ajuste de taxa de lotação é necessário também. E o ajuste, ele não é feito uma vez e pronto, larguei lá, já ajustei. Não, isso também demanda ser contínuo esses ajustes. Às vezes você precisa fazer um ajuste nas águas, outro na seca, às vezes nas águas mesmo você tem que fazer mais de um ajuste, certo? Adorei estar aqui com vocês. Estou aberta às perguntas, às dúvidas. O que eu não souber responder, eu vou procurar responder para vocês da melhor maneira possível. Estou deixando os meus contatos de e-mail, redes sociais também. Eu publico alguns conteúdos também para trocar informação e espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Foi uma maneira mais simples, até digo que mais simples, busquei não ser tão técnica nessa parte, porque o manejo, ele não é só para o produtor que tem 1.000 hectares, né, que produz gado nível exportação. Não, o manejo, ele é para qualquer pessoa que tenha pastagem, que tenha propriedade, porque eu penso assim, que se você foi lá, comprou uma terra, ou até mesmo se você herdou e não passou para frente, é necessário você ter respeito por aquilo, né? Porque aquilo pode ser seu no papel, mas você não pode simplesmente ir extraindo de maneira descontrolada e... Não, você tem que ter respeito pela natureza, porque é assim que você também vai ganhar. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de ter conversado com vocês e estou aberta às perguntas. Ótima apresentação, Ranaí. Muito obrigado. Meus parabéns, tá bom? Nós temos uma pergunta bem interessante aqui do Renan Fabrício. Ele perguntou: é um erro de manejo deixar a braquiária sementear? Como faço para evitar que ela sementeie após jogar nitrogênio? Bacana. Olha, Renan, a questão da braquiária e de qualquer outra espécie forrageira sementear, qual que é o seu objetivo, né? Como eu falei, tem produtores que querem produzir semente, né? Então, você vai fazer adubação, você vai fazer todo o manejo para que essa forrageira produza a semente, porque você vai comercializar, você vai ganhar seu dinheiro com aquilo. Mas, se tratando de, por exemplo, um pecuarista com gado, não é interessante fazer que a forrageira sementeie, por quê? Porque ela vai perder valor nutritivo, ela vai perder palatabilidade. E o animal, ele quer folhas novas, ele quer... O que engorda o boi é a folha. Não adianta a forrageira desenvolver como, pendão, não é isso que o animal vai comer, então ele não vai engordar. Então a gente tem que fazer um manejo certinho. E o manejo certinho que eu falo ok, vou fazer uma adubação, legal. Então eu tenho que ter animais para pastejar naquela área quando aquela espécie forrageira atingir a altura ideal de entrada do animal. Passei do ponto, honestamente, estou jogando dinheiro fora, porque por que eu fiz adubação, né? Fiz isso, consegui fazer esse pasto crescer desse tanto, se eu não vou usar a gente, né? Então, continuando nesse assunto que você introduziu, que eu achei bem interessante, então a pergunta minha mesmo: qual seria a altura ideal de entrada do gado no pasto? Ah, perfeito, Rafael. Trouxe uma colinha aqui comigo, né? Porque a altura ideal, ela vai ser de acordo com a espécie forrageira.
Então, a gente tem algumas espécies que são mais baixas, porque é do tipo dela mesmo, outras que já são de porte mais alto, de porte médio. Então, a gente tem que identificar qual que é a espécie que a gente está falando. Vamos lá, se a gente falar aí 80% das pastagens brasileiras são de braquiária, né? Então, se a gente falar da braquiária e dessas 80, a maior porcentagem também é do marandu, famoso braquiarão. Se a gente pensar nele, a tabelinha da Embrapa, essa daqui, a gente tem que ver uma altura de entrada quando esta forrageira atinge aí 30 centímetros. E a altura de saída, quando ela está de 15 a 12, eu nem gosto de falar 12, nem gosto de falar 12, produtor, eu falo 15, 15 mesmo, porque do 12 para ir para o 10 é 1 minuto e errar nessa altura de manejo prejudica demais porque ela demora para voltar, você extraiu muito mais nutrientes, então assim, você vai ter que devolver mais, é bem complicado, e também você deixa margem aí para entrar doenças, entrar pragas, destampar o solo e aí começar um processo muito danoso na sua pastagem. Certo. Mas, aproveitando, por exemplo, aqui a gente tem outro capim que é muito parecido, por exemplo, cadê? O Tifton, por exemplo. O Tifton 68, Tifton 85, também a altura é muito semelhante com a braquiária, porque é uma forrageira de porte mais baixo. Mas a gente também tem aqui um mombaça, que já é um porte médio. A altura de entrada dele, 90 centímetros. 90 centímetros. A altura de saída, 45. Aí eu assisti uma palestra de uma professora maravilhosa, que agora me fugiu o nome dela, que ela pegou e falou assim, que viu uma foto de um vendedor de semente de Mombaça e que o Mombaça chegava assim, quase que no queixo do homem. Aí ela até brincou, ela falou, olha, é muito baixinho. Eu tô dando uma deixada errada, gente, porque 90 centímetros não era para estar no queixo do homem, né? Então, a gente tem que ter muita atenção a isso. Certo. E até é interessante desse ponto que você falou aí, né? Com quantos dias após você fazer a adubação seria interessante, então, entrar com o gado, para não perder esse time, né? Uhum. Olha, isso é observação, porque vai variar vai variar de região para região, a fertilidade que tem nessa área, nesse solo, se você utilizou, por exemplo, um fertilizante granulado, ou se você utilizou um fertilizante foliar, vai depender também da categoria animal que você vai entrar, se é a mesma, se não é. Então, você precisa acompanhar, assim, nos dias. No geral, e claro, se a gente está na época das águas, início, meio, fim das águas, né? No geral, com 10, 15 dias já é possível estar retornando, né? Porque ela não precisa atingir essa altura. Por exemplo, o Mombaça ele não precisa estar com 90 centímetros para você entrar. Você pode entrar antes. Mas claro que você vai sair antes também, né? Sim, ótimo. E até um ponto, Ronai, se você puder comentar com a gente, qual que é a importância assim, do nitrogênio para a pastagem? O que você vê hoje? Certo. O nitrogênio, ele é macronutriente essencial. Essencial. E ele, para todos os tipos de planta, ele é muito requerido. Então, assim, para pastagem, também, nitrogênio super importante. Ele está intimamente relacionado ao processo de fotossíntese, ao processo de produção de proteína, síntese de aminoácidos. Então, na minha opinião, assim, a fertilização nitrogenada ela é extremamente importante, deve ser feita com cuidado, deve ser feita com orientação,
né? Não é para fazer uso discriminado também, porque também aí não dá certo, né? Tudo tem que ser feito certinho, mas se utilizada bem, se utilizada estrategicamente, com propósito, com cuidado, produtos bacana, é maravilhosa, maravilhosa e contribui e muito para a manutenção, para o manejo, para a produtividade, para o sucesso do seu pasto e do negócio. E em pastagem, assim, você vê que tem muita perda do nitrogênio, assim, lixiviação, volatilização, você sabe dizer? Sim, sim. Quando, em relação às percas do nitrogênio, né, estima-se que quando a gente fala, por exemplo, de uma ureia que não é uma ureia protegida ou que não foi feito um manejo correto, as percas podem chegar até 60% do que você joga, você perde, né? Porque assim, eu falo assim da ureia, gente, tem outros, né? Mas é que a ureia que tem o maior teor de nitrogênio, é a que é mais facilmente encontrada, né? Que o pecuarista tem uma familiaridade. Hoje em dia está tudo caro, mas a ureia é uma das mais baratas desses fertilizantes, né? Se a gente vai para um sulfato de amônio, já sobe um pouquinho mais o preço, tal. Mas o que acontece? Para a ureia granulada, o grãozinho, ela não está na forma que a planta prontamente absorve. Ela precisa de umidade. Então, se já não tem umidade naquele solo, você já tem uma perca por volatilização. Outra coisa, ela também, esse nitrogênio para ser liberado, necessita de um solo, por exemplo, com um pH mais ácido. Só que você faz uma correção com calcário e aí, de repente, você precisa da ureia. Então, assim, você não está, né, sendo coerente, porque um solo mais ácido não é interessante para a forrageira, para o sistema radicular da forrageira, para o desenvolvimento, né? Mas a ureia precisa para liberar esse nitrogênio. Então, são esses fatores, assim, e sem contar que muito pecuarista também é apressado, não pode dar uns dias de descanso para a forrageira, mas quer jogar ureia. E vai pôr o gado como lá na área, né? Mas assim, às vezes eu fico meio brava com essas coisas, porque, gente, é necessário. Você vai pôr o gado, ureia, ela causa intoxicação no animal, é sério. E não só no animal, porque para manejar a ureia, não sou inimiga da ureia, gente, não sou não, mas é que tem que tomar cuidado. Mas quem está manejando não está usando EPI, né? Os equipamentos de proteção individual. Então, assim, é complicado. Você se propõe a utilizar um fertilizante nitrogenado, legal, tem os benefícios, mas escolha, faça adequada, faça consciente, porque você tem que pôr na balança, né? Porque tem percas, sim. As percas, elas podem ser menor conforme você faz o manejo, conforme você faz a escolha mais adequada, né, com orientação, tudo mais, você pode ter melhor aproveitamento do nitrogênio. Mas o nitrogênio é essencial, é essencial. Não é só de nitrogênio que a planta vive, é isso que eu falo, não é só de nitrogênio. Mas o nitrogênio é macronutriente primário e necessita, sim, grandes quantidades. Até interessante ressaltar também nesse ponto, justamente dessa perca que realmente é alta, eu achei que seria menos, mas é muito alta, é justamente que o nosso produto aí consegue reter o amônio, né, auxiliando na ciclagem de nitrogênio no solo. Então, isso acaba sendo um ponto muito importante que auxilia, né, diminuindo as percas. Você concorda com esse ponto? Sim, sim, sem dúvida, né? Toda tecnologia que venha para diminuir as percas vem para somar, vem para somar. E volto a falar, o produtor sente no bolso? Sente no bolso. Está comprando uma tecnologia, né, que tem um valor agregado. Mas ele sente mais ainda quando este produto é absorvido, aproveitado, ele faz o papel que ele tem que fazer lá no solo, né? Então, sem dúvida. Sim, até eu prometo para você que é a minha última pergunta, tá bom? De acordo com essa instabilidade que está no mercado, né, esses insumos tão altos, a escassez também, você acredita que essas fontes nossas brasileiras, né, principalmente como o nosso produto da Verde Liberação Gradativa,
Você acha que é uma alternativa viável, sim, para a gente estar empregando na pastagem? Sim, sem dúvida. Eu sou, assim, eu levanto muito a bandeira do Brasil, porque, como eu comecei no início da apresentação falando, a gente tem um potencial. Se a gente é o que é, produzindo com esse tanto de pastagem degradada, imagina o que a gente pode ser fazendo com o que é certo, né? E assim, agora a gente já teve essas notícias também, né? China, que era responsável por aproximadamente 11% do fertilizante, já falou que não pode mais, que não vai vender mais esse tanto. Rússia, 7%, mas também já veio com esse papo, e por aí vai. Então, optar por fontes nacionais, sem dúvida, isso nos empodera. A gente não pode simplesmente ficar de braço cruzado e falar, ah, meu Deus, e agora? Né? A gente tem que manter nossa produção, tem que manter. Por quê? Tudo bem, eles podem ter a tecnologia, legal. Só que a gente tem clima, solo, mão de obra, conhecimento, ciência. Então, cultivares excepcionais. Então, a gente tem, assim, falando das plantas, genética, a gente é muito forte, né? Sabendo utilizar, sabendo trabalhar o que é nosso, sem dúvida, a gente tem um potencial imenso, imenso, imenso. Tudo a gente tem que conversar, se informando e buscar mesmo algo para a gente se fortalecer e não ficar dependendo dos outros, né? Com certeza, concordo totalmente com você, viu? Novamente, eu quero agradecer a sua disponibilidade, parabéns pela apresentação, foi sensacional. Gostaria então de aproveitar aqui também para falar do nosso próximo encontro com os gigantes, que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 18/11, né? Com o tema Desafios e Oportunidades no Setor de Consultoria Agronômica. Os convidados vão ser a Kátia Beltrame, diretora técnica da MK2R, Soluções em Compostagem, Fernando Augusto da Silveira, doutor em microbiologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e diretor de pesquisa e desenvolvimento na Moara Bioestimulantes Agrícolas. Por último, a Denise Carvalho Martins, desculpa, gente, doutora em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa e consultora na DZ Soluções Agronômicas. E para finalizar, gostaria de relembrar que o link para cadastrar na plataforma Consultores do Agro está sendo enviado novamente. E agradeço muito vocês pela atenção e tenham todos uma boa noite. Muito Boa obrigado. noite a todos. Obrigada.